Diga lá, Zinho, como é que você conversou, o que o pessoal falou com você, essa pessoa com quem você acabou mantendo contato? A informação do nosso querido De Laurentiis é perfeita. Ele matou a charada. É isso mesmo, a última informação que eu tenho é essa, a Leila Pereira, né, sabendo que o Flamengo aceitou aumentar o tempo de... Salve nação, saudações rubro-negras. Cara, eu estou revoltado com essa história do Bruno Henrique já, cara. 4 anos e mais de 2 milhões por mês. Esta é a proposta do Palmeiras para tirar Bruno Henrique do Flamengo, cara. Tudo isso é culpa do próprio Flamengo, que deixou isso acontecer, né? Poderia ter sido evitado. Se em junho, quando o Bruno Henrique estava voltando de lesão, o Flamengo tivesse renovado com ele, por mais um ano que seja, isso não estaria acontecendo agora, cara. Tudo isso é incompetência da diretoria do Flamengo, que mais uma vez está fazendo cagada. E olha só, cada vez fica pior, hein? Agora o Palmeiras oferece 4 anos de contrato para o Bruno Henrique e o salário já passou de 2 milhões, ou seja, ficou pior ainda para o Flamengo. O Flamengo que queria o contrato de 1 ano com o Bruno Henrique, mas só depois que ele voltou a jogar. Se ele tivesse procurado o cara antes, esse contrato teria sido assinado, né? Mas agora ficou complicado, galera. O Flamengo vai igualar essa proposta? O Flamengo vai oferecer pelo menos 3 anos de contrato para o Bruno Henrique, para ele ficar? Vai pagar mais de 2 milhões por mês? Tá aí, galera. Tá nas mãos do Bruno Henrique. Agora ele faz o que ele quer, né? A diretoria do Flamengo fez isso e agora o jogador tá com a faca e o queijo na mão. Separei para vocês aqui este corte do programa ESPN FC. O Zinho vai trazer aqui para vocês informações dessa proposta do Palmeiras. Assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Eu tô revoltado, cara, na moral. Vamos lá. Bem, Fora Esporte de volta com o ESPN FC. Vamos falar de Bruno Henrique. O Mauro Naves aqui no break agora se expressou bem, falou uma coisa que é muito certa. O Bruno Henrique pode ser o principal troféu conquistado por Flamengo, que seria a permanência dele no Rio de Janeiro, ou pelo Palmeiras. É bem por aí mesmo. E hoje, novidades no que diz respeito à proposta palmeirense para o Bruno Henrique. Novidades no tempo de contrato, já eram 3, foram para 4, segundo matéria que a gente há pouco colocou no ar no ESPN.com. Cara, eu me recuso a acreditar nessa notícia, cara. 4 anos de contrato. Não acredito, não. .com.br e assinada pelo Francisco De Laurentiis. 4 anos de contrato para um jogador que vai fazer em breve 33 anos. Dezembro. Em dezembro, né? Quer dizer, ele encerraria essa possível passagem pelo Palmeiras com 37 anos. E mais um pouquinho de capilé, Oswaldo Pascoal. Já eram 2 milhões de reais de salário. A proposta atual fala entre 2.300 e 2.400. Também não sei se acima é de muito isso dinheiro, faz cara. tanta diferença. Deve fazer, Mauro. Me deu até Zinho, Pascoal, Mauro. eu vou me recorrer ao Zinho, porque essa informação do Bruno Henrique já tem quase um mês que a Você gente tem deu. todo dia insistido aqui. Tem Só quase testemunha. Quase um mês que o nosso Tetra e eu estamos aqui falando todos os dias a respeito disso. Mas como eu acho que notícia não tem dono, Sim. Depois que você dá notícia, o pessoal, cada um encaminha uma situação, cada um fala uma coisa. E as situações, às vezes, vão mudando também vão de mudando, curso, né? Elas vão mudando. Mas o Palmeiras se interessa pelo Bruno Henrique nesses últimos 30 dias, né? A gente passou essa informação aqui. Começou com uma proposta de 2 mais 1, eram 2 anos mais 1. E o valor era em torno de 1.800 por mês. O Palmeiras, na antepenúltima reunião, passou para 3 anos de contrato, 3 anos diretos, e aumentou para 2 milhões o salário, entre luvas e salário. Não é só o salário, é luva com salário, uma composição. Essa informação nova, aí eu faço questão que o Zinho participe conosco, porque ele teve contato com uma pessoa importante que pode
esclarecer esse contato, pode esclarecer ainda melhor essa situação. Por isso eu gosto sempre que o Zinho participe conosco para dar uma outra ilustração a respeito disso. Diga lá, Zinho, como é que você conversou, o que o pessoal falou com você, essa pessoa com quem você acabou mantendo contato? Então, Pascoal, obrigado aí pela sua menção, né? E é bem isso que você falou mesmo, né? Há muito tempo você vem falando isso aqui no programa, eu também sou testemunha, e a informação do nosso querido De Laurentiis é perfeita, ele matou a charada, é isso mesmo, a última informação que eu tenho é essa, a Leila Pereira, né, sabendo que o Flamengo aceitou aumentar o tempo de... Porque, a verdade, lá no início, né, como você mesmo colocou aí, o Flamengo lutava muito em permanecer naquela coisa de 1 ano de contrato, que isso acabou a reunião, o Bruno Henrique com o seu staff, ou quem estava presente, né, o Bruno Henrique não estava presente na reunião, acabou saindo e não teve uma sequência. É uma história que vem lá de trás, ainda... o Bruno Henrique lesionado, o staff do Bruno Henrique procura o Flamengo, diz do interesse da permanência, explica a situação dos 6 meses, que a gente sabe, né? O fã de esporte também, ou quem não sabe, o atleta, quando faltam 6 meses para terminar o contrato, ele está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. O staff do Bruno Henrique procurou o Flamengo, para que resolvesse isso antes de chegar nesse momento, para evitar o que está acontecendo. Porque é claro que é um jogador cobiçado por vários clubes. E outra, hein? Tem outros clubes que também já buscaram uma sondagem, uma tentativa de conversa, que o staff do Bruno Henrique segurou. Porque como a do Palmeiras é muito expressiva, é bem maior daquilo que está sendo conversado com o Flamengo, preferiu esperar essa definição do Flamengo. Então, a situação está na mão do Flamengo. O atleta já demonstrou interesse de permanecer no clube. O jogador, pela sua identificação com o torcedor, por tudo que já conquistou no Flamengo, está, esse período todo, mesmo podendo já ter acertado com outro clube, ainda esperando uma manifestação da diretoria do Flamengo. E isso tem chateado o atleta. Porque uma hora, tudo bem, não ganhou um título. Vai tirar o treinador. Vai chegar um outro treinador. Mas agora chegou um ponto que estão falando de uma renovação por mais 5 anos do contrato do Gabigol, que só termina no final do ano que vem, e não acerta o contrato do jogador, que na minha visão, aí é opinião minha, tá? Não é informação, opinião minha. Para mim é o jogador de grande destaque no momento. Já é de muito tempo, mas hoje o rendimento desses jogadores da frente, o melhor para mim é o Bruno Henrique. Então o que me chama a atenção é essa lentidão de não sentar e acertar, sim ou não. Né? Então, parecendo que não está acreditando que está tendo uma proposta altíssima de um grande clube como o Palmeiras, que é o rival. É isso que eu tô falando, cara. É difícil de acreditar nessa proposta. Eu acho que o Flamengo tá pagando pra ver. E se for verdade, vamos ficar sem o Bruno Henrique, galera. Infelizmente, né? O Bruno Henrique indo pro Palmeiras é um reforço espetacular. Você imagina Dudu, Veiga, Bruno Henrique e Rony. Enfraquece o Flamengo e eleva muito mais o nível do Palmeiras. E o Flamengo parece que não está muito dando uma prioridade para isso. Isso tem chamado a atenção, a chateação do Bruno Henrique, do seu staff. E o pior, né? Porque quando o Flamengo aí, de repente, aceita fazer 2 anos, não aumenta o valor, o atleta faz uma contraproposta de 3 anos, com um valor que ontem eu falei aqui, menor do que o Palmeiras oferecia. Aí, para surpresa, e parabéns ao De Laurentiis, que ele trouxe essa informação exclusiva, e eu fui buscar a informação, ela é verdadeira, procede, né? Está no nosso site, né? Assinado pelo De Laurentiis, perfeito, é isso mesmo. A Leila Pereira abriu o cofre, oferece 4 anos e aumenta a proposta.
Então, assim, aquela frase que o Pascoal usou, e tem usado já há muito tempo, que nós todos somos testemunhas aqui, o Bruno Henrique só não joga no Palmeiras se ele não quiser. Porque financeiramente e o tempo de contrato que a Leila oferece, fugindo até aquilo que ela falou na entrevista. Vocês lembram que ela falou? Eu não vou buscar jogador para se aposentar aqui. É um contrato pro Bruno Henrique se aposentar no Palmeiras. É por isso que eu não tô acreditando, cara. Eu assisti essa entrevista da Leila Pereira, né? Ela falou que não contrataria jogador para se aposentar no Palmeiras. Sim. Pode até jogar depois de 37 anos, mas vamos lá, né, gente? Já é um período já que o cara tá pensando em parar. Então, a Leila faz um esforço tremendo, né? Porque ela quer o Bruno Henrique. O Palmeiras quer o Bruno Henrique. E o Flamengo parece que está esperando. A informação que eu tenho, teve uma reunião ontem aqui no Rio de Janeiro, ela não foi bem sucedida. E como o Flamengo vai jogar em Minas, vai ter uma nova reunião lá, porque o empresário do Bruno Henrique, ele vive em Minas Gerais, né? Então, a informação que eu tenho, né, é que eles vão se reunir novamente lá nesse período, que estarão lá para o jogo contra o Cruzeiro, para ter uma definição e o Flamengo colocar o que ele quer. Então, assim, mesmo com essa proposta, o Bruno Henrique ainda está, né, querendo escutar se o Flamengo vai aceitar a proposta que ele fez de 3 anos. Ô, Zinho, por que você imagina que o Flamengo não esteja se empenhando tanto ou no peso que deveria estar para conseguir a renovação do Bruno Henrique? Era, obviamente, para o Flamengo estar totalmente focado nessa renovação. Depois você pensa no Gabriel Barbosa, como você acabou de dizer, que tem ainda um contrato relativamente longo para cumprir. Por que existe alguma razão para o Flamengo não estar com um empenho 300% nessa renovação? Aí não é uma informação, não tenho como afirmar isso. Agora eu vou falar a minha opinião. Tem alguns pontos. Não esperava que uma equipe no futebol brasileiro ia fazer o que o Palmeiras está fazendo. Porque ele já tem um bom salário, teria um aumento de salário, e essa discussão de tempo, acredito eu, porque eu já fiz parte, o Pascoal também já fez parte de diretoria, né? A gente já participou disso. Então você, vamos lá, mais um ano dependendo do percentual de jogos que você jogou nesse 1 ano de contrato, automaticamente seu contrato vai ter renovado. Mas como não deu um encaixe, o staff do jogador não viu com bons olhos esse início, estacionou porque foi lá no início do ano. E aconteceu esse ano frustrante de muitas perdas de títulos, né? Escolhas erradas, pressão, o Flamengo envolvido em muitas disputas, o Bruno Henrique ainda vindo de recuperação, isso parou, estacionou. Quando o Bruno Henrique volta e volta muito bem, e vira o principal destaque da parte ofensiva do time, mais uma vez a minha opinião, né? Depois os companheiros aí vão falar. Mas para mim ele foi, nessa volta dele, o destaque de um Flamengo que não rende o seu melhor futebol. Ele ainda conseguiu manter um nível muito bom, visto que o Flamengo ganha jogos com ele sendo decisivo, né? Em Libertadores e no Campeonato Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Então eu acho que assim, o Flamengo não acreditou nessa possibilidade e foi empurrando. E acabou que agora está numa situação mais delicada, porque o jogador tem uma proposta que, particularmente como um ex-atleta, ela é até irrecusável. Porque você pensar que você tem garantido 4 anos de contrato, com 33 anos você tem mais 4 garantidos num time de ponta que vai brigar por títulos, mexe com qualquer atleta, porque por mais que você tenha uma ligação, que você tenha já um encaixe onde você está morando, no caso ele Rio de Janeiro, ídolo da torcida do Flamengo, por mais que tenha isso tudo, o cara pensa também no futuro dele, na família dele, num restante de carreira. Será que ele vai ter essa possibilidade de fazer um contrato de novo dessa forma?
Então, veio essa proposta. E aí, só me vem à cabeça o seguinte, a diretoria do Flamengo, com esse imbróglio da chegada do Tite, que demorou um pouco para o convencimento, ter o acerto com a saída do Sampaoli, mais uma vez não foi a prioridade da diretoria. Mas agora, acredito que vai ser número 1, renovação de contrato de Bruno Henrique. E o número 2, para mim, tem que ser do Everton Ribeiro. É a minha opinião, né? Porque são jogadores que têm mercado. Os que estão terminando, os outros, vamos dizer, Felipe Luiz, Davi Luiz, são cracassos, histórias lindíssimas, uns caras que eu respeito demais, mas é mais difícil ter um mercado que vá pagar o que eles ganham no Flamengo. Aí eu até entendo, tá um diálogo mais lento. Apesar que o Davi Luiz já está tendo uma conversa também. Então, esses dois atletas, e principalmente o Bruno Henrique, que é dito já por todo mundo da imprensa, que há esse interesse do Palmeiras, tem que ser a prioridade número 1 para o Flamengo, se ainda tem esse interesse. Aí vem a minha última fala. O terceiro ponto de repente o Flamengo não está contando com ele, porque no encaixe vai dar mais oportunidade para o Everton Cebolinha, vai ter essa coisa do Gabigol com o Pedro jogarem juntos, aí já tem o Cebolinha de um lado, já tem o Luiz Araújo do outro lado, pode buscar outro atleta, ainda se tem muito falado de De La Cruz. Ah, não, Ozinho, me desculpa, mas se for isso, cara, é mais um erro da diretoria do Flamengo. Cara, vende o Cebolinha, empresta o Cebolinha e paga o salário do Bruno Henrique, cara. Não tem comparação. Bruno Henrique e Cebolinha não tem comparação, cara. De La Cruz, acho mais difícil, né? Por mais que seja mais jovem, mas é um investimento alto. Então, pode ser esse último ponto que eu falei, que eu acho que seria muito errado. Aí é a opinião minha novamente. Não renovar com o Bruno Henrique, né? E permitir, de repente, dele ir para uma outra equipe, que ele vai ser destaque e vai reforçar e vai ser um atleta que, com certeza, nos campeonatos que tem pela frente, vai tornar essa equipe muito mais forte para competir com o próprio Flamengo. Então, acho que se o Palmeiras está na dele, pode conversar, pode fazer proposta, está no período disso. O jogador está nesse período, já passou dos 6 meses, então ele pode ouvir propostas de outro clube, né? E cabe ao Flamengo se movimentar, coisa que está demorando um pouco. A gente vai explorar bastante daqui a pouquinho com o Pascoal o lado palmeirense nessa proposta que é efetivamente a mais audaciosa, pelo menos da Leila Pereira, presidindo o Palmeiras, sem dúvida alguma. Não é? Não. Qual é maior? Ela queria pagar 100 milhões para ter o Pedro. Se você somar esse dinheiro com que ela Mas ia parar de salário... Levando em consideração a idade do eu estou falando em valor. É isso que eu falava com o Pascoal. O Pedro custaria, em 4 anos, o dobro do Bruno Henrique. Mas tem 20 e poucos anos e o Bruno 33. Sim. O que a gente está fazendo uma conta aqui, eu e o Pascoal, é o seguinte, vai gastar 20 milhões de dólares com o Bruno Henrique por 4 anos. 5 milhões por ano. Compraria alguém, apesar dos 33 anos... Quanto custou o Flaco? 15 milhões, né? 15 milhões. De dólares? Dólares. Então, esse aí não vai ter volta. O Flaco você ainda pode O vender. O Arthur, quanto que custou? O Arthur foi vendido por 20 milhões de reais, comprado por reais, né? Estou falando. Sim. 20 milhões de reais e comprado por 30. Esse eu estou falando em dólar para arredondar, tá? 14,3 milhões o Flaco. Não, 15. É, Na minha conta eram 15. 70 milhas. Na minha conta eram 15. Sim. É a mesma coisa. Mas tem 20 e poucos aninhos também. Ela 22. não vai se aposentar, como disse a Leila. O Bruno vai. Agora eu faço a conta do Bruno. Aparentemente, você fala assim, será que daqui 4 anos, o 4º ano, ele vai estar valendo esse salário? Ele vai estar jogando toda essa bola? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, independentemente disso, que ele entregue 2 anos excelentes para o Palmeiras, vai gastar 20 milhões de dólares com ele.
compraria alguém para entregar em 2 anos? Assim, como tiro quase certo. Certo, vai vir, vai adaptar e não sei o quê por 20 milhões? Acho que não, diante desses números, do Flaco, de outros e tal. Está comprando um jogador agora novo, mas é médio volante, etc. Tal. Vai gastar uns 6 ou 7, depois o Pascoal vai falar disso. Então é isso. Agora, me parece, é muito claro que o Bruno fica lá no Flamengo por 3 anos. Não acho que ele se mexe muito, porque a do Palmeiras é 4. Eu acho que ele está adaptado lá. Foi isso que ele falou para o Flamengo. O Flamengo queria dar 1 ano, ele quer 3, porque é o último grande contrato. Então, eu acho que ele troca 3 por 4 para ficar, lógico. E são 25 milhas. Ah, mas com a torcida que já ama, não sei como é a adaptação no Flamengo. É outro técnico, é outra torcida. No Palmeiras. Não, desculpa, no Palmeiras. Lá o cara tá em casa, cara. Tá em casa, mas... 25 pau. Ele abriria a mão. Não, abrir mão. Mas o Flamengo tem que aceitar essa proposta, né, Mauro? Então, é isso que eu tô te falando. Se o Flamengo aceitar 3 anos, eu acho que a ideia dele é ficar lá. Aí ele fica. A prioridade dele é ficar no Flamengo. Exatamente. E aí, esse 4º ano, ou ele vai aposentar ou ele vai jogar em outro lugar, talvez não ganhando esse dinheiro todo, mas, pô, já ganhou em 3 anos, porque mas também ele não lá receberia o salário lá também não é pequenininho, não, hein? Mas não, a história não é que no A Flamengo ele dúvida é receberia só se menos o do que no Flamengo Palmeiras. vai aceitar essa proposta, gente. Então, nós estamos falando a mesma coisa, eu estou falando e você concorda comigo que a opção dele me parece clara que é ser Flamengo, mesmo que seja 3 anos, e não se iludir com os 4 do Palmeiras, ok? Mas mesmo que seja menos nesses 3 anos do que o Palmeiras Vai oferece? ser menos quanto? 100 mil, 50 mil, 30 mil, não sei. Agora Se sabendo subiu desses para números... 2.300, 2.400, E quanto você acha que ia ser lá no Flamengo? já era menos do que 2? Ah, mas... Rapaz... É proposta de emprego, o cara quer te tirar daqui. No Flamengo tem uma luva. No Flamengo tem uma luva. Aí é outra informação. Que aí iguala, vira quase o mesmo salário. Ele tem um salário. O salário dele não vai ser o maior do elenco, o salário mensal. Mas se você botar a luva que ele está pedindo, se torna um dos maiores salários do Flamengo. E provavelmente aí que vem igual minha do dúvida, Palmeiras. Mauro. A gente está falando a mesma coisa, mas a minha dúvida vem o Flamengo, que até agora não se manifesta e não dá a resposta, vai aceitar essa proposta que ele fez ao Flamengo de 3 anos seguidos com essa luva alta e com esse salário? Essa é a minha dúvida. Sim, é isso que o Bruno está esperando. Ele tem a certeza que o Palmeiras aceita É. as luvas, os salários e um contrato de 4 anos. Isso. E que no Palmeiras ele vai receber 20 milhões de dólares no período de 4 anos. Ele tem essa certeza que o Palmeiras vai dar para ele. Porque o Palmeiras paga. Ele vai ganhar um salário semelhante ao do Dudu, que é o maior salário do Palmeiras. Dizem que é o maior salário do futebol brasileiro, mas isso eu não tenho certeza. Mas que o Dudu dizem que é o maior salário do futebol brasileiro. Mas esse salário do Flamengo, é menor, mas aí entra essa luva aí que o Zinho está dizendo, que você dilui. Pode chegar. Fica meio muito parecido, cara. Fica trocando quase 6 por meia dúzia. Agora, ele precisa ouvir do Flamengo que o Flamengo aceita 3 anos. E eu acho que o Flamengo está esperando 2, 3 jogos com o Tite, para o Tite falar, ele é imprescindível. Ou o Tite falar, eu me viro aqui com o Cebolinha. Acho. O Cebolinha é, por enquanto, informação. no Flamengo, um enorme ponto de interrogação. E é difícil, mas se a gente imaginar, são raros os elencos no futebol mundial que tem 2 super jogadores em cada posição. Sim. Sim, claro. O Cebolinha hoje não está bem, soa até estranho falar em grande jogador, mas o Cebolinha já foi titular da Seleção Brasileira em Copa América e destaque da Seleção Brasileira em Copa América. É duro mesmo você ter essa situação de 2 caras muito grandes na mesma posição, né? Não, mas hoje o momento é do Bruno Henrique, acho que o Tite vai jogar, com o Bruno Henrique, o problema lá é resolver Pedro e Gabigol, é o Bruno Henrique, o que está voando lá é o Bruno Henrique. Hoje, começa a nova temporada, não sei, mas acho que o Flamengo, na minha opinião, como disse o Zinho, assim, a gente não tem informação disso, é só um feeling. O Flamengo está jogando muito também com isso. Eu vou dar mais um tempo aqui, deixa o Tite fazer um jogo, 2 jogos, 3 jogos, porque sabe que ele quer ficar no Flamengo, o Bruno. Então, o Bruno eu não acredito que o Bruno vai ficar bravinho e amanhã cedo já corre lá no Palmeiras e aceita. Não, o Bruno também está nessa queda de braço, esperando um sim do Flamengo pelos 3 anos. E o Flamengo
Corre o risco? Corre, claro. O cara fica bravo, fala, quer saber? Manda o contrato aí, dona Leila, que eu vou assinar e tchau. Ô, Braz, vai conversar com o outro. Vamos lá, galera. Eu já desabafei, tô de cabeça quente. No último vídeo, cara, eu falei tudo que queria falar sobre a diretoria do Flamengo. O tempo perdido nessa negociação, já deveria ter renovado há muito tempo, né? Ficaram esticando a corda até chegar neste ponto. Precisava passar por isso? Agora o Flamengo vai ter que pagar muito mais se quiser ficar com o Bruno Henrique. Tem que aumentar o tempo de contrato, tem que aumentar o valor do salário. Por quê? Porque enrolou, porque demorou, porque deu prioridade para outras coisas. Antes era, não, temos que demitir o Sampaoli. Depois que demitiu o Sampaoli, não, agora a prioridade é o novo técnico. Daí anunciou o novo técnico. Não, agora a prioridade é renovar com o Gabigol. Ah, dá licença, né? Se essa informação for verdade, dá licença, né? É mais uma cagada que a diretoria do Flamengo está fazendo. Se eles estiverem dando prioridade para renovar com o Gabigol, que tem um contrato até o fim do ano que vem, e deixando o Bruno Henrique de lado, cara, daí o jogador tem todo o direito de ficar triste, chateado, bravo e querer ir pro rival e querer ir para outro clube. Daí o cara fica puto. Porque, cara, ele não está sendo valorizado, se isso for verdade, né? Agora, galera, o que a gente está pedindo é o seguinte: a diretoria do Flamengo tem que dar uma atenção especial para o Bruno Henrique. Ele merece respeito. Ele merece, cara. Agora chegamos a este ponto por culpa do próprio Flamengo. Ele que deixou isso acontecer. Só que se o Flamengo tivesse renovado com ele por mais um ano, quando ele estava se tratando, ele aceitaria. Aí que tá, galera. Se o Flamengo tivesse chamado o Bruno Henrique em junho, quando ele voltou da lesão, né? E tivesse conversado e acertado por mais um ano, o Bruno Henrique assinaria correndo. Até abaixaria o salário. Eu não duvido disso, porque depois que o cara volta e volta em alta, daí entra o concorrente, né? Entra o Palmeiras, o rival. Faz uma proposta dessa de 4 anos. Eu duvido ainda dessa proposta de 4 anos, mas sei lá, de repente eles querem atrapalhar o Flamengo e faz uma proposta absurda dessa de 4 anos, 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 por mês, só para ferrar o Flamengo, né? Eu não duvido disso, cara, isso não está descartado. Porque lá atrás eles quiseram contratar o Pedro e como o Pedro tinha contrato e tinha multa rescisória, eles quiseram negociar e o Flamengo recusou. E eles não quiseram pagar a multa porque a multa é muito alta. E agora que o Bruno Henrique tem contrato vencendo, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, o Palmeiras vem e começa a atrapalhar, começa a infernizar a vida do Flamengo, né? Culpa do próprio Flamengo que foi incompetente e deveria ter renovado enquanto o Bruno Henrique voltava. Naquele momento, em junho, tinha que ter renovado ali por mais um ano. Valeu, galera, é isso. Estou chateado com essa história. Você que gosta do futebol do Bruno Henrique, que gosta do cara, deve estar chateado também, porque a gente não quer perder um jogador bom como ele, né? Quando um jogador ruim sai, faz um favor. Agora, quando um jogador bom sai, é triste, galera, é triste, porque para repor é difícil, hein? Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras e fui!